Oi, pessoal, meu nome é Jaqueline Maier, eu sou professora do IBEX e a convite da Neiva e da Priscila, eu tô aqui para gravar uma pílula para vocês a respeito da aula de espécies tributárias. Bom, como eu costumo sempre dizer, o IBEX nos propõe uma série de reflexões que normalmente nós não nos fazemos quando estamos trabalhando ou antes mesmo na graduação. Nós sempre nos pegamos dizendo sobre impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições e também sobre empréstimos compulsórios, sem ao menos analisar como chegamos a essas espécies tributárias. Para isso, a gente precisa lembrar que quando a gente divide um conjunto em subconjuntos, a gente classifica. Classificar, então, é tomar um conjunto universo e dividi-lo, segundo alguns critérios que ali eu elejo, em subconjuntos. Dessa forma, nós obtemos, no nosso caso, temos o conjunto universo tributos, obtemos então as espécies tributárias. Essa aula é dedicada a essa análise de como saímos desse conjunto universo e como chegamos nesses subconjuntos. E quais são as características preponderantes de cada um desses subconjuntos? O que caracteriza os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições? Nessa aula, especificamente, vocês também vão ver uma coisa muito interessante. Além de uma análise mais profunda sobre esse ato de classificar e como obter essas espécies tributárias, vocês vão analisar as características dessas espécies tributárias e vão verificar que alguns autores dizem que nós temos 3 espécies tributárias, outros 4, outros 5. E nesse contexto, vocês vão poder eleger a classificação que vocês acharem a mais coerente, segundo o que vocês pensam, segundo o que vocês leram. Então, o professor Paulo de Barros Carvalho, por exemplo, adota a corrente tripartite. O STF, por outro lado, com base na DI 447, adota a corrente quinquipartite. Desse modo, essa vai ser uma aula muito interessante para vocês analisarem todos esses detalhes a que eu me referi. E falando um pouquinho só para dar aquele gostinho do que vocês vão ter nessa aula, quando a gente fala em classificação e em critérios, eu acho que o primeiro critério que vem à mente de vocês é o critério da vinculação. Se o tributo ele é ou não vinculado a uma determinada prestação estatal. Se ele for vinculado, né, essa vinculação ela pode ser direta ou indireta. Se ela for direta, né, se ela se referir a um serviço público específico e divisível ou o exercício do poder de polícia, a gente tem as taxas. Se ela for indireta, decorrente de uma obra pública realizada em determinado espaço e que valoriza o imóvel do contribuinte especificamente considerado, então a gente tem uma contribuição de melhoria. Por outro lado, se esse tributo ele não for vinculado, estamos falando de impostos, né? E além disso, a gente tem as contribuições e os empréstimos compulsórios para aqueles que adotam a corrente quinquipartite. E como a gente chega a essas contribuições e aos empréstimos compulsórios? Quais os critérios de classificação eu usaria nesse caso? Nesses casos, melhor dizendo, para as contribuições, a gente usa o critério da destinação. Então, essas contribuições elas devem ser criadas e destinadas a um específico órgão, fundo ou despesa. Já os empréstimos compulsórios, a sua característica essencial é o fato de que eles são restituíveis. E esse é o critério classificatório para torná-los uma espécie independente de todas as outras. Ah, mas e aí? Se eu adoto a corrente tripartite, aonde entrariam os empréstimos compulsórios e as contribuições? Nesse caso, vocês vão ter que analisar as características essenciais e, com base nos critérios classificatórios que eu já mencionei a respeito de impostos, taxas e contribuições de melhoria, ver aonde melhor se enquadraria o empréstimo compulsório e as contribuições. Então, eu espero que vocês tenham uma ótima aula, que vocês aproveitem muito esse tema, que vocês debatam muito com os colegas na aula de seminário também, ou tenham debatido, para quem porventura assista esse vídeo depois da aula de seminário,
e tragam para a aula expositiva as dúvidas e muita animação. Então, gente, boa aula, eu espero que vocês aproveitem bastante. Até mais!